A gente gosta muito de definir o que a gente chama de chá do vendedor, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o vendedor tem que ter conhecimento dos produtos e dos serviços que vende, da empresa que ele atua, do mercado, da concorrência, conhecimentos gerais, etc. Ele tem que ter habilidades, e as habilidades em vendas são 8, começando pelo planejamento e depois terminando no pós-venda. E no final tem uma série de atitudes, paixão por vender, persistência, entusiasmo, esse tipo de coisa. Então, quando você pega essa definição e encontra uma pessoa que naturalmente tem essas habilidades, você sabe que pode desenvolvê-la facilmente para vendas. E só ensiná-la, então, a ter um pouquinho mais foco em resultados. É isso. Basicamente, a gente defende que é o chá. A última coisa que eu incluiria nessa lista e que às vezes as pessoas esquecem de colocar é: você tem que gostar muito de lidar com gente e de ajudá-las a resolver problemas. Um vendedor é, no fundo, alguém que ajuda uma outra pessoa e tem uma situação e eu tenho um produto ou serviço que pode te ajudar. Quando eu consigo casar isso, eu tenho um vendedor fantástico. A primeira coisa que eu diria aqui é o seguinte: primeiro, defina claramente qual que é o objetivo. Por exemplo, a gente tem aqui o objetivo de chegar a 1 bilhão em 5 anos. Então, esse claramente está definido o objetivo. Veja que interessante, se eu pedisse para a maior parte das pessoas, faça uma lista dos 10 lugares do mundo que você quer conhecer, antes de morrer. A pessoa coloca lá 10, então coloca, sei lá, pirâmides do Egito, qualquer coisa, coloca a lista. A triste verdade é que a imensa maioria das pessoas vai morrer sem conhecer esses lugares. Simplesmente porque aquilo é só uma lista, não está de verdade engajado. Então, o fato de eu colocar uma meta, um objetivo, enquanto eu não fizer nada de concreto, é só um pensamento positivo, é uma intenção, mas eu preciso ir além disso. Então, a primeira coisa que eu coloco é: defina claramente a meta. A segunda é: se engaje para fazer de verdade algo para atingi-la. A terceira é: rodeie-se de pessoas que estão engajadas como você. Tem um autor muito famoso que eu gosto que diz que você é a média das 10 pessoas com as quais você convive. Isso é muito interessante, porque se essas pessoas são negativas e te puxam para baixo e você está no momento de que quer ir para frente, vai ter aí um problema e você vai ter que escolher melhor essas pessoas. E o quarto ponto mais importante para mim é definir claramente quais são as tuas prioridades. Então, se aquilo é prioritário, faça com que seja uma das primeiras coisas que você faz todo dia. Crie uma rotina que inclua isso. Eu vejo, por exemplo, as pessoas dizerem: a minha família é uma prioridade, a minha saúde é uma prioridade. Mas você pega a agenda delas, está tudo de cabeça para baixo. Aquilo não é uma prioridade, é a última coisa que ela tenta encaixar quando sobra tempo. Digo, não pode isso. Uma pessoa que vai ter sucesso na vida de maneira abrangente, não só financeiro, mas em todas as áreas, ela tem claras as prioridades e diz: as prioridades são o que eu vou fazer de verdade, não vou tentar encaixar. Isso é muito importante. Planejamento e execução. Porque só o planejamento também não é. Tem muita gente que adora ficar horas numa sala pintando, desenhando e faz a palestra em PowerPoint e depois a apresentação para todo mundo, mas aquilo é só planejamento. Enquanto alguém não fizer alguma coisa, enquanto o cliente não ficar satisfeito, não aconteceu nada de verdade. Então é planejamento, execução e depois tem que ter um último processo que é o aprender com isso. O que aconteceu? Eu planejei, eu executei, foi bom ou não foi? E aí eu tenho um ciclo que se chama de feedback para voltar a dizer: vou planejar melhor, vou executar melhor e vou sempre estar melhorando. A gente chama de espiral do sucesso, isso porque eu vou subindo, subindo, subindo.